Se não for o Senhor sustentar as nossas vidas, o que seria de nós? Vivemos, Senhor, em um mundo onde a realidade da dor, do sofrimento, das frustrações, das decepções, do pecado é uma realidade. Mas te damos graça, Pai, porque Tu prometeste estar com aqueles que confiam em Ti e que nos sustentariam. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a compreensão, guardaria os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. E é isso que queremos nessa manhã, que o Teu Espírito venha ao encontro de cada vida, de cada realidade e transforme no agir de Deus, para a honra, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Você pode assentar-se. É uma alegria estar com vocês nesse culto de celebração e dizer a todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus. E se você não sabe, está aí com a sua criança de 0 a 10 anos, o nosso Geração Futura está funcionando. Temos um ministério com 130 voluntários que ministram, trazem a sua criança aos nossos filhos uma mensagem lúdica, uma mensagem criativa, porque aqui eles não vão entender o que a gente vai falar e vão prejudicar você e talvez até alguém do seu lado para entender aquilo que a gente vai compartilhar. Então, se você ainda não levou, pode levar a sua criança ali no Geração Futura. Meus queridos, eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra no 2º livro de Reis. Fica no Velho Testamento, logo depois de Samuel. Tem o 1º Reis, 2º Reis. Nos conta uma história de um homem sírio. A Síria hoje está muito em voga, está muito em cartaz devido à guerra civil, à questão de refugiados. E essa história registra um momento áureo na história da Síria, em que a Síria era uma grande potência bélica, uma grande potência naquela região. Inclusive, a nação de Israel era serva, era dominada, pagava impostos, tinha um acordo com a Síria, onde era obrigada a pagar impostos, tributos. 2º Reis, capítulo 5, vamos ler do verso 1 em diante. Nos diz assim: Naamã, lá está alto esse negócio aí, né? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua
carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele estaria a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Aqui nós conhecemos a história de um homem que enfrentou a realidade de uma doença chamada lepra. Lepra naqueles dias, como ainda hoje em muitos lugares do mundo, é uma doença extremamente destrutiva. Mas quando você olha para a Bíblia nos deixa esse exemplo, essa história, para nos mostrar algumas verdades. E assim como Jesus muitas vezes usava coisas do dia a dia para ilustrar verdades espirituais, muitas vezes Jesus, quando falou a respeito da luz, que ele era a luz do mundo, depois de curar a vista de um cego, muitas vezes quando Jesus, usando de parábolas a respeito de um grão de mostarda, de um semeador que sai a semear, para ilustrar verdades espirituais, a lepra, a doença da lepra, era também uma figura, uma metáfora do mal que o pecado traz à vida do homem, a realidade do pecado na vida de um homem. Por isso, nessa manhã, eu gostaria que você, que nós pudéssemos entender e compreender uma verdade de que o pecado na nossa vida, o pecado na história da humanidade tem trazido todas as mazelas, todo o mal que existe sobre esse mundo é resultado do pecado. O pecado é como uma doença hereditária que você nasce sem ter nenhuma culpa. Os seus pais, através dos seus genes, transmitiram a você um mal e você vai carregar esse mal durante toda a sua vida e vai transmitir aos seus filhos. O pecado, ele jaz dentro de cada um de nós uma natureza ao erro, ao mal, ao pecado. Paulo, certa feita, expressa: quem me livrará dessa tendência destrutiva? Quem me livrará desse poder que opera em mim? Mas ele mesmo pergunta, ele mesmo questiona e ele mesmo responde: Cristo Jesus. Por isso, eu coloquei aí no seu informativo 2 textos de Romanos, quando Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, nenhum ser humano que nasceu e que vai nascer sobre a face dessa terra está livre dessa doença chamada pecado.
Então todos nós estamos diante de uma realidade que precisamos, assim como Naamã, sermos curados. Por isso que Paulo continua no capítulo 6 de Romanos dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida interna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um ser humano, ele não pode produzir outra coisa a não ser morte. E quando fala em morte, não é apenas morte física, mas é tudo aquilo que é antivida, tudo aquilo que se opõe a uma vida plena, tudo aquilo que se opõe a viver ao projeto de Deus para nós, como família, como pessoa, como relacionamentos, como sociedade. Nós, dia desses, fomos acometidos de um mal que todo mundo ficou apavorado, de alguns cabras que vão lá em um lugar em Paris e cometem as maiores atrocidades contra pessoas inocentes. Isso em Paris chama atenção, mas isso está acontecendo em vários lugares do mundo que talvez não chame tanta atenção. Mas o que leva algumas pessoas a uma situação dessa? O pecado. O pecado gera a morte. A gente olha para essas pessoas e diz: bah, esses aí são pecadores. Mas existe em mim e em você um DNA para o pecado que precisa ser curado por Deus. Por isso que o texto diz que somente em Cristo Jesus nós recebemos esse dom. Dom, o que é? Dom é um presente, é uma graça, é uma dádiva, é algo que você não recebe. O salário do pecado é algo que você trabalhou, você ganha. Agora o dom você ganha não por fazer nada, mas Deus nos concede a graça e a cura. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de com você aprendermos algumas verdades que esse texto nos ensina, porque todos nós precisamos ser transformados por Deus, todos nós precisamos ser curados por Deus para experimentarmos a verdadeira vida que existe em nós, existe em Cristo, para que possamos encontrar a verdadeira realidade de uma vida curada da ação do pecado. Naamã, a vida que se via. O versículo 1 nos diz que ele era um homem de projeção. Ele era o comandante de Ben-Hadad, era o rei da Síria naquela época. Ele era o ministro de guerra, ele era o general em chefe. Ele era um homem de projeção. Ele era um homem famoso pelas suas conquistas. Ele era um homem guerreiro, ele era um homem corajoso, ele era um homem forte. Ele era um homem conhecido. Ele era um homem que não apenas tinha projeção junto ao seu rei, junto ao alto staff da nação, mas a Bíblia diz que ele era um homem honrado. Honra militar. Por quê? Porque ele era um herói nacional. Ele levou a nação da Síria a se tornar poderosa e a conquistar várias nações, a vencer sobre tantas pessoas, tantas nações. Provavelmente no seu uniforme existiam muitas condecorações, muitas medalhas. Ele estava no topo da fama, da glória. A sua foto corria sempre nas colunas sociais, na Time da época, nas notícias, das fofocas na televisão. Ele era um homem honrado. Ele tinha honra militar, honra política. O texto diz: ele era grande homem diante do seu Senhor. Ele ocupava o primeiro escalão do governo. Ele ocupava uma projeção de destaque. Ele era o braço direito do rei. Ele era um homem de prestígio. Mas não apenas no governo. O texto nos diz que ele também era de muito conceito. O povo gostava dele. O povo o admirava. O povo aplaudia. O povo olhava para a sua vida e via nele alguém que venceu, alguém que superou, alguém que levava o povo a ter um herói. Então percebemos que ele tinha a total aprovação do povo. Naamã era um homem de prestígio, de projeção, de honra. E era um homem abençoado. A gente, quando lê muito rápido esse versículo, não percebe uma coisa interessante. O final do versículo 1 diz assim, que ele era tudo isso porque o Senhor dera vitória a ele, porque o Senhor dera vitória à Síria. Naamã, apesar de ser um homem idólatra, apesar de ser um homem politicamente inimigo de Israel, Deus o estava abençoando.
Ele não sabia, mas Deus já o abençoava. Talvez você não saiba. Você acha até que as suas conquistas são frutos do seu braço, da sua inteligência. E talvez seja Deus lhe abençoando. Naamã era cheio de si e não sabia que as suas conquistas, as suas vitórias, era o próprio Deus que lhe dava. Era a bênção de Deus. Mas o texto que nós lemos nos diz no finalzinho do verso primeiro, que ele era um homem honrado, ele era comandante, ele tinha grande homem diante do seu Senhor, era muito conceito, mas daí coloca um porém. Existia um mais, existia um porém. Esse é o problema da nossa realidade, da nossa vida. Sempre existe um porém. Se Deus não agir na minha vida, se Deus não agir nas nossas vidas, nós sempre vamos continuar refém deste porém. Esse homem tinha todo esse conceito, esse homem tinha toda essa realidade na sua vida, mas existia um porém. Ele tinha uma doença. Ele era leproso. Ele tinha um grande sofrimento. Ele carregava diante de si a realidade de ter uma doença incurável. O sofrimento da doença nos mostra que ele, diante do público, diante das pessoas, ele tinha sucesso. Mas quando ele parava na sua vida pessoal, na sua vida individual, ele era um homem fracassado. Ele era um grande homem em público, porque a sua armadura, a sua farda, as suas condecorações escondiam a realidade que ele vivia. Mas quando ele ia para o recesso do seu lar, na intimidade da sua casa, que ele tirava a sua armadura, era percebido que ele era um homem leproso. Diante das pessoas do lado de fora, diante das pessoas que o viam, ele era uma coisa. Mas na sua intimidade, no seu lar, no recôndito da sua vida, a realidade era outra. Essa talvez seja a realidade de muitas pessoas. Essa talvez seja a sua realidade. Talvez você seja uma pessoa que venceu no seu trabalho. Talvez você seja uma pessoa que teve grandes conquistas profissionais. Talvez você conseguiu galgar nos seus estudos uma grande proeminência na sua empresa. Você hoje é um empresário. Talvez hoje você é uma pessoa que conseguiu com o seu trabalho ser reconhecido. Talvez você hoje tenha os seus diplomas, o seu sucesso financeiro. Talvez você hoje seja amado, prestigiado e até invejado por pessoas lá fora. Talvez você passou em um bom concurso e a pessoa disse: eu gostaria de passar, eu gostaria de ter entrado nessa faculdade como você, gostaria de ter tido isso. Mas quando você olha para a sua realidade interior, quando você olha para a sua vida, você percebe que dentro de você existe uma doença, que não é física, mas é espiritual. Existe dentro de você algo escuro, algo que você, talvez somente você perceba. Era a realidade desse homem. Todos que o viam na sua vida pública o invejavam e o desejavam, mas não conheciam o porém da sua realidade. Ele carregava esse sofrimento. E é interessante que a lepra, ela tinha 5 características. A lepra se manifestava de uma forma que ela separava as pessoas. Por quê? Porque ser uma doença contagiosa, o leproso, ele tinha que ser tirado da sua família. O leproso precisava ser tirado da sociedade. Normalmente os leprosos eram jogados numa aldeia, numa caverna, num buraco, num lugar onde todos os leprosos eram levados para lá para que morressem. Eles eram, a lepra separava. A gente não sabe em que estágio da doença Naamã estava. A gente não sabe se ele já estava totalmente tomado pela doença. A gente não sabe qual a sua realidade, mas a gente sabe que ele era leproso. Assim como a lepra separa, o pecado separa. O pecado separa a minha vida e a sua vida de Deus. O pecado, diz Deus, os vossos pecados fazem separação entre vocês e eu, diz Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. E uma vida sem Deus, uma vida sem relacionamento com Deus, é uma vida sem direção. Mas não apenas com Deus,
mas o pecado também traz separação na nossa própria família. Gente, muitas vezes nós como igreja, como pastores, nos relacionamos com pessoas que quando a gente percebe o pecado se manifesta e separa marido e mulher, separa pais de filhos, separa irmãos de irmãos, amigos de amigos, porque o pecado traz separação, assim como a lepra. E a lepra, ela com o tempo, ela vai insensibilizando, ela tira a sensação. Por isso que quase sempre as extremidades, como o nariz, as orelhas, acabam caindo. Porque se você bater, você não sente dor. Então você está se ferindo, se machucando, perdendo as extremidades do seu corpo, porque você perdeu a sensibilidade. A mesma coisa o pecado. O pecado vai nos trazendo uma cauterização. Ele vai endurecendo o nosso coração. Começa com uma coisinha pequena, começa com uma coisinha assim e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E a gente vai se tornando insensível às realidades ao nosso redor, às pessoas que estamos ferindo. Gente, quando você lê, quando você vê as notícias do nosso país, dessas pessoas que estão hoje no poder, que roubaram e roubaram milhões e milhões e milhões, você percebe assim, meu Deus, aonde está a sensibilidade que estão matando pessoas, tirando dinheiro? Essa barragem que estourou agora em Minas Gerais, a insensibilidade das pessoas, você fica horrorizado. O que leva a isso? O pecado. O pecado não só é algo que vem e nos separa de Deus, das pessoas, mas ele deforma. Ele deixa marcas, ele traz deformidade, ele mutila, ele deixa cicatrizes profundas. Existem coisas que Deus perdoa, existem coisas que a esposa perdoa, o esposo perdoa, o pai perdoa, o filho perdoa, o amigo perdoa, mas nunca mais vai ser a mesma coisa, porque fica uma deformidade. Ele deixa marcas profundas na nossa mente, no nosso coração e muitas vezes até no nosso corpo. A lepra deforma e a lepra é contagiosa, ela contamina. Você sabia que o pecado pega? Por isso a Bíblia diz, fuja. Fuja. Não tente combater, não tente demover, não. Fuja do mal. Fuja das más influências. Fuja de lugares perigosos. E por fim, a lepra mata. A lepra era uma doença incurável. O pecado é uma doença imortal. Ali estava aquele homem, publicamente, bem-sucedido, mas um porém, um sofrimento que ele carregava dentro de si. E o pior, ele carregava o sofrimento de uma vida dupla. Viver a duplicidade. Lá fora, um herói de guerra. Aqui dentro, um leproso. Lá fora, alguém desejado, alguém que as pessoas gostariam de estar ao seu lado para tirar uma selfie com ele. Aqui dentro, ele não podia pegar o seu filho no colo. Ele não podia se aproximar da sua esposa, abraçar a sua esposa. Por quê? Porque ele era um leproso. A duplicidade de uma vida pública, de uma realidade no interior. Essa é a realidade de muitas pessoas. E eu digo para vocês, de muitos crentes. De muitas pessoas que vivem a sua vida com uma duplicidade. Na igreja são um homem piedoso. Na igreja são um homem de Deus, que levanta a sua mão, que fala, que carrega a sua Bíblia. Mas em casa vive uma outra realidade. Na igreja é uma mulher de oração, mas no seu lar, na sua mente, na sua intimidade, são outras realidades. Eu sou um jovem na igreja puro, mas dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua universidade, na sua faculdade, a sua vida é outra, vive com uma máscara, vive com uma aparência equivocada. Essa é a realidade de muitas pessoas que estão como Naamã, vivendo sobre o domínio do pecado. Na vida pública tem uma cara, mas na sua intimidade tem outra. Na igreja eles têm cara de gente santa, mas aí fora são outras coisas. Essa é a duplicidade de muitas pessoas, assim como Naamã. Lá fora um herói, aqui dentro um leproso. Ele sofria com a sua dor, ele sofria com a sua doença, ele sofria com essa duplicidade
de viver ao mesmo tempo com um pé num mundo e um pé em outra realidade. E ele vivia o sofrimento da impotência. A impotência de não poder mudar a sua realidade. Essa é a verdade que muitas pessoas ainda não têm compreendido. Que assim como a medicina tem limitações, assim como existem limitações para tantas e tantas doenças, assim é a vida de um homem sem Deus, de uma mulher sem Deus. Não existe solução que não passe por Deus. Não existe cura que não passe por uma intervenção do Senhor. Ali estava um homem rico, um homem poderoso, mas ele não tinha condições de mudar a sua realidade. Por isso que quando ele leva aquela carta ao rei de Israel, o texto nos diz que o rei de Israel rasga as suas roupas e diz: isso é um pretexto para romper o contrato que nós temos. Ele vai querer invadir Israel, ele quer brigar conosco, porque ele sabe que ninguém pode curar um leproso. Essa doença é incurável. Mas Naamã, quando surgiu uma oportunidade, um lampejo de cura, ele foi, mas ele usou as suas maneiras, seu entendimento, porque ele era impotente. Ele leva dinheiro, mas o dinheiro não compra tudo. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas estão sendo vítimas, melhor dizendo, não são vítimas, mas estão sofrendo das consequências dos pecados da sua vida e tentam aplacar, tentam curar através de uma vida mais tranquila, através de coisas, através de ter. Mas o dinheiro tem a sua limitação, o ter tem a sua limitação. Você, através dos seus bens, pode comprar muito remédio, mas você não vai comprar a sua saúde. Você pode ter os melhores planos de saúde, os melhores hospitais, mas você não garante que você vai ter saúde. Você pode comprar a melhor casa na cidade, o melhor bairro da cidade, uma casa mais confortável possível, mas talvez você nunca vai conseguir ter um lar, se você não for curado do seu pecado. Talvez você se esforce para ter conforto, para dar conforto à sua família, aos seus filhos, ao seu lar, mas isso não garante que você vai ter felicidade, enquanto você não tratar o pecado. O pecado é algo que eu e você, humanamente, somos impotentes. Assim como Naamã estava impotente diante da medicina, diante dos seus recursos, diante da política. Ele era um homem influente, ele era um homem poderoso, mas o poder político dele, as pessoas que ele conhecia, as pessoas que poderiam influenciar, não resolveram o seu problema. Porque o seu problema não está nas mãos de poderosos. Não importa quem você conheça, tem gente que acha porque é amigo do pastor, amigo do apóstolo, amigo não sei o quê, ajuda as criancinhas aqui, faz boa ação lá, faz alguma coisa ali, acende uma vela para um santo aqui, uma vela para um santo lá, está resolvendo. Isso não funciona. Não é através de influências. É preciso entender que a cura está somente em aceitar o tratamento de Deus. Aqui está Naamã, um homem que vivia uma realidade, mas sofria, havia um porém. Sofria com a lepra, a duplicidade e a impotência diante da sua vida. Mas ele tentou, assim como todos nós tentamos. Ele tentou dar o seu jeito, assim como você tenta, assim como eu tento. Mas as nossas soluções, assim como as soluções de Naamã, foram um equívoco. E a primeira coisa que a gente percebe que Naamã se equivocou foi pensar que Deus se submete às agendas dos poderosos. Aonde Naamã vai? Ele vai ao rei de Damasco. Depois do rei de Damasco, ele vai aonde? Ele vai até o rei de Israel. Naamã tem grande prestígio, ele tem um prestígio político, militar, e ele pensa que a fé é um negócio. Ele pensa que a fé é uma coisa que a gente faz média com alguém. Gente, se eu dissesse para vocês o que tem de gente que quer fazer média com a igreja, média com o pastor, média com Deus, através das instituições, não resolve nada.
Tem gente que acha que nós estamos loucos para batizar gente. Tem gente que acha que nós estamos loucos para ter membros na igreja. Tem gente que acha que nós estamos loucos para receber ofertas. Tem gente que acha que nós estamos loucos para ter o nosso nome na revista, no jornal. Eles querem fazer média. Isso não resolve nada. Não adianta você se aproximar de alguém que tem fé. Não adianta você andar com pessoas que têm fé se você não se posicionar. Naamã pensou que Deus estava a serviço dos poderosos. Dia desses eu falei para uma pessoa que queria que eu abençoasse o seu negócio. Eu disse, olha tia, vou ser bem honesto, eu não abençoo nada. Quem abençoa é Deus. E vou dizer outra. Se eu falar uma coisa e Deus não testificar, não adianta nada, estou falando para o vento. E só digo uma coisa, o que eu falo só vai ter valor baseado no que você vive. Eu gostaria de dizer para vocês que todos os casamentos que eu fiz, que eu abençoei, não terminaram em divórcio. Mas eu sou obrigado a dizer que muitos casamentos que eu fiz, que eu abençoei, que eu orei, que eu ajudei, que eu falei, se separaram. Mas por que se separaram? Não tinha a bênção de Deus, eu não abençoei até que a vida e a morte se separassem? Mas não adianta o homem, não adianta a instituição, não adianta externamente você ser abençoado, eu orar por você, eu dizer vai na paz, eu ungir teu carro, ungir a tua casa, ungir os teus bens, ungir os teus filhos, se você viver no pecado. Não funciona, não tem jeito. Era isso que Naamã não entendia. Ele achou que se fizesse média com um homem, com um rei, com um profeta, por que ele levou tanto ouro? Por que ele levou tanta prata? Ele queria fazer média. Ele pensava que as bênçãos de Deus podem ser compradas com dinheiro. A gente quando lê isso aqui, a gente não imagina, mas vocês quando falam em talentos ali, está falando em 350 quilos de prata. Esse cabra levou 350 quilos de prata, muito ouro e 10 vestes festivais. Por que ele levou tudo isso? Porque ele estava querendo comprar a bênção de Deus. Hoje, infelizmente, na televisão, na mídia, nos negócios, em muitos lugares por aí, as pessoas estão dizendo que a graça de Deus tem um preço, que você tem que mostrar a sua fé através de um valor, de um custo, de um sacrifício, de uma fogueira, de uma coisa, ou lá sei eu o quê. Dia desses, alguém até brincando comigo disse, porque agora quando nós estivemos em Israel, é prática, é praxe. Quando nós visitamos o Rio Jordão, eles nos dão uns vidrinhos de água do Jordão para a gente. E o irmão estava dizendo, pastor, estão vendendo na internet a R$120 o vidrinho desse tamanho assim de água do Jordão. E eu tenho 1 litro de água do Jordão lá em casa, já estou com R$1.200 aí tranquilo. Então se você quiser água do Jordão ungida, fale comigo. E se você beber aquela água, você nunca mais vai ser o mesmo. A gente ri. Mas tem gente... Por que alguém vende água do Jordão? Porque tem gente que compra água do Jordão. Por que alguém está comprando sal, não sei o que, ungido? Porque tem gente comprando sal ungido. Porque tem gente que acha que as bênçãos de Deus podem ser compradas com dinheiro. Podem ser granjeadas. E quando esse homem chegou diante de Eliseu nem desceu para ver a cara dele. Ele não se impressionou com a riqueza, com a fama, com a comitiva de Naamã. Por quê? Porque Eliseu sabe, nós devemos saber que a salvação, a cura, o agir de Deus não é um negócio, não é uma barganha. Isso é fundamental. Deus não é um produto que eu e você negociamos, eu e você trocamos, pelo contrário. O Evangelho não é uma mercadoria que você tem que incentivar, tem que conquistar o público, você tem que fazer com que aceite, pelo contrário. A igreja não é uma empresa, não é um negócio que tem que ter clientes satisfeitos, não. Nós temos que pregar o Evangelho, goste ou não goste, fale ou não fale, não importa. Isso é o que Deus quer, porque a Bíblia, no texto que acabamos de ler de Romanos, diz: a salvação é um dom gratuito de Deus. Eliseu nem sequer saiu da casa.
mandou um recado. Não bajulou um cara que estava acostumado a ser paparicado. Um cara que estava acostumado a ser autoridade. Eu assisti na Globo News a votação no Senado sobre o negócio do Delcídio Amaral. E digo para vocês, chega a ser uma piada. Alguns senadores pegando o microfone e levantando o dedo e muito bravos, porque a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, entrou dentro da nossa casa. Nós não podemos aceitar isso, então tem que soltar o Delcídio. Não importa o que Delcídio fez. Nós temos que mostrar que aqui quem manda é nós. Sobe para a cabeça, o pecado sobe para a cabeça das pessoas de tal forma que as pessoas ficam tão tomadas, tão metidas a besta, que o texto nos diz que Naamã ficou tão furioso, mas tão furioso. Porque vocês imaginam, ele chega diante do rei de Israel, dá um carteiraço no rei de Israel, o rei de Israel se apavora, fica tremendo, fica com medo, deve ter bajulado ele, botado ele na suíte presidencial, corrido para um lado para o outro, o que eu faço com esse homem? O Naamã só estava dizendo assim, te dou 1 hora para resolver o meu problema. E agora manda ele para um profeta, para um homem de Deus, ele imagina, se o rei só faltou beijar os meus pés, um profetinha, esse cara vai me tratar assim. Chega lá, o Eliseu não bota nem a cara. Esse homem ficou roxo de raiva, porque o maior problema de Naamã era a lepra no seu corpo físico e a lepra no seu coração, que era o seu orgulho, a sua pretensão, a sua vida metida besta. A lepra do corpo não era tão ruim quanto a lepra do coração. A lepra do coração era o orgulho, a soberba, a arrogância. É isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos faz acharmos que somos alguma coisa e destrói a nossa perspectiva de quem realmente somos e de quem Deus é. Mas graças a Deus que Deus tem os seus instrumentos. Observem de onde vem a ação de Deus na vida desse homem. Uma menina escrava. Há uns anos atrás o Naamã veio, conquista Israel e tira do papai e da mamãe. Imagine alguém vir e tirar de você a sua filha, uma menina, uma adolescente, uma pré-adolescente. Ele leva essa menina agora está lá, distante do seu pai, da sua mãe, da sua religião, da sua cultura, é uma escrava. Essa menina, apesar de todas essas coisas, apesar de estar longe dos pais, longe da sua família, que talvez até tenham sido mortos, essa menina, apesar da discriminação de ser uma escrava, de ser uma judia, apesar do seu senhor ser o inimigo que está destruindo a sua nação, está dominando a sua nação, essa menina é um instrumento de Deus. Essa menina fala de um Deus. Vejam a maneira como Deus trata. Às vezes Deus está tratando com você, mas você olha e diz, não pode vir coisa boa disso aí não. Eu quero falar com um apóstolo, eu quero falar com um bispo, eu quero falar com um cara. Eu não vou me baixar, eu não dou nem bola, eu nem cumprimento. Ele não percebe, ele não se atém, mas Deus está usando uma escrava. O milagre de Deus começou. E agora quando Eliseu diz assim, olha, vai lá e toma banho no Rio Jordão 7 vezes, mergulha 7 vezes. Ele fica indignado e ele vai embora. E quem Deus usa? Os seus soldados, os seus servos. Os cabras chegam e dizem, meu pai, vejam o respeito que ele tinha. Eles dizem, meu pai, se ele pedisse para você sair daqui e conquistar uma grande nação, se ele dissesse aqui que queremos que você enfrente 50 pessoas e corte os escalpos dele, você é um homem guerreiro, você ia fazer. Agora ele te pediu uma coisa simples, entrar num rio e mergulhar 7 vezes. Por que você não perceba? Às vezes nós não estamos percebendo a ação de Deus que está falando com as pessoas ao nosso redor. Deus está nos dizendo, nos falando, para que nós, de uma maneira simples, nos despojamos das nossas pretensões, das nossas arrogâncias. Deus está usando um profeta hebreu.
Deus está usando um rio barrento. Deus está usando uma ordem simples. E daí o milagre acontece. Eliseu, vejam bem, se fosse hoje, talvez alguém ia dizer para Eliseu, para Naamã: Naamã, primeiro, você é um idólatra. Primeiro você tem que amarrar, você tem que quebrar todo o teu vínculo, você tem que negar, você tem que fazer um ritual para purificar do teu Deus Rimon lá, você tem que fazer alguma coisa. Não. Eliseu não faz nenhum coral para receber ele, nenhum tapete vermelho, nenhuma comitiva. Simplesmente diz: vai no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Naamã queria trombetas, queria uma cerimônia, ele estava preso a rituais, ele estava preso a lugares, ele queria coisas externas. Às vezes as pessoas vêm aqui e elas querem uma coisa, querem ver fumacinha, querem ver a cabeça careca do pregador brilhar, para poder dizer que tem uma coisa poderosa. Tem gente que a gente senta e me inicia e diz: meu irmão, se tu não largar desse negócio, se tu não mudar disso, vai dar. Tem gente que quer ver e estão morrendo leproso, estão carregando o pecado dentro de si e não entende, não compreende. O texto nos diz que sem nenhum espalhar, nenhuma coisa extraordinária, Eliseu simplesmente diz: vai lá, toma 7 banhos e você vai para casa, vai, tá bom. Só isso, simples assim. Mas o milagre só aconteceu depois de que ele desceu do seu pedestal do orgulho, depois que ele amou. Antes de curar a lepra do seu corpo, era preciso curar o orgulho de Naamã. Gente, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. A maior coisa que nós temos é que nós nunca nos achamos orgulhosos. Nós nunca nos achamos arrogantes. Mas às vezes é que a gente pensa que arrogante é alguém que se veste de um jeito, se comporta de um jeito. Arrogância, orgulho é quando nós não reconhecemos o nosso eu. Talvez você não seja arrogante no sentido de se achar o cara, mas você sempre bota uma desculpa. Ah, é por causa do meu marido que é assim. Ah, por causa da minha esposa que é assim. Ah, é por causa do meu pastor que é assim. Ah, é por causa da minha igreja que é assim. Ah, porque isso não aconteceu. Às vezes até Deus é culpada. Isso é uma forma de orgulho, de prepotência. É você não reconhecer que você é responsável pelo seu pecado. Que você precisa buscar em Deus a cura da sua vida. A lepra de Naamã não estava só no seu corpo, mas no seu coração. Não só por fora, mas por dentro. Ele precisava colocar diante de Deus todos os seus títulos, as suas condecorações, a sua fama. Ele precisava botar a cara no chão e achar que tudo aquilo que ele tinha conquistado, que ele nem sabia que era Deus que abençoava, aquilo ele precisava abrir mão daquilo e ver quem realmente ele era. E sabe o que é mais triste, gente? A lepra estava apodrecendo o corpo de Naamã, mas não amolecia o seu coração. Sabe o que é mais triste? É você ver pessoas que vivem na prática do pecado e estão destruindo o seu casamento, as suas vidas, estão se distanciando de Deus, esfriando da fé. E como é que você sabe que está esfriando na fé? Ele começa a não ter mais prazer nas coisas de Deus, não tem mais prazer de andar com as pessoas de Deus, não tem mais prazer, não se alegra mais, e isso vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E não percebe que precisa ser curado no seu coração, no seu interior. Naamã só foi curado depois que ele reconheceu a feiura do seu pecado. A primeira coisa que ele precisou fazer para obedecer à ordem de Eliseu foi tirar a sua armadura. Diante dos seus, talvez ele botasse base na parte da sua mão, talvez ele usasse uma camisa de manga comprida, talvez a sua armadura, as suas condecorações escondesse do público a sua doença. Talvez ele botasse um capacete, um chapéu, alguma coisa. Então, diante de todos, ele estava muito bem. Mas agora vem um homem de Deus e diz: tem que mergulhar. E para entrar na água, para mergulhar, ele teve que tirar todas essas coisas. A sua feiura teve que aparecer.
Quando Eliseu mandou ele mergulhar no Jordão 7 vezes, estava dizendo a Naamã: você precisa tirar a sua armadura, você precisa mostrar para todo mundo a sua lepra. Nós nunca vamos ser curados se não admitirmos publicamente a nossa doença. Nós nunca vamos ser curados se não admitirmos condicionalmente a nossa necessidade de Deus. Por que semana que vem vamos batizar pessoas aqui? Porque elas vão estar diante de todos vocês, diante de toda a sociedade, dizendo publicamente: eu reconheço que sou um pecador e preciso de Jesus na minha vida. Então eu em batismo, eu me entrego ao batismo, dizendo: Senhor, agora Tu és Senhor da minha vida. Isso é uma manifestação pública diante de todos. Existem muitos crentes que estão vivendo no pecado e confessam entre eles e Deus. E você nunca vai ser curado. A Bíblia diz que Deus perdoa, mas é preciso confessar para ser sarado. Por isso que existem pessoas que estão constantemente caindo sempre no mesmo erro, porque eles acham que resolvem as coisas só diante de Deus. É preciso admitir que você está doente, que você precisa de ajuda, que você precisa que Deus haja na sua vida. É preciso tirar a máscara. Mas o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Não importa. É melhor você ser uma pessoa que se abra, se demonstre e seja curada, do que viver uma vida de duplicidade, que vai te matar e vai botar tua alma no inferno. Você precisa pôr um ponto final na sua vida dupla. Admitir desesperadamente que precisa da graça de Deus. E ele só foi curado depois de crer e obedecer ao que Deus mandou. Ele mergulhou uma vez e não aconteceu nada. Mergulhou 2 e não aconteceu nada. Mergulhou 3 e não aconteceu nada. Se ele desistisse na 5ª vez, ele ia voltar para a Síria molhado, mas não seria curado. Era preciso mergulhar 7 vezes. A fé obedece ao que Deus manda. E o texto nos diz que Naamã foi completamente purificado. Não porque a água do Jordão fosse milagrosa. A água do Jordão não tem nada, mas porque ele se humilhou e obedeceu ao que Deus disse. Você quer ser curado? Nós precisamos obedecer, nos humilhar e nos obedecermos ao que Deus quer para as nossas vidas. Você quer curado? Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Hoje Deus pode limpar a sua mente. Hoje Deus pode limpar o seu coração. Hoje Deus pode limpar as suas memórias do passado. Hoje você pode ficar livre. E a salvação se manifestou na vida daquele homem. Quem é convertido, quem experimenta a cura de Deus, muda. Nós percebemos que Naamã, agora ele deixou de ser orgulhoso e demonstrou gratidão. Ele agora se torna um adorador. Ele diz: eu quero levar uma terra daqui lá para a minha terra, porque agora eu quero adorar esse Deus todos os dias. Ele se tornou uma pessoa totalmente mudada. A lepra de Naamã, que era o orgulho, ele diz assim: olha, agora a minha vida vai ser diferente. E ele se humilhou agora diante do homem de Deus, e agora ele se humilhar diante do Senhor todos os dias da sua vida. Quem se converte, quem é curado, passa por uma mudança radical. Por isso que Naamã disse: nunca mais. Deus, nessa manhã, quer mudar a sua vida e libertar a sua vida. Naamã chegou leproso e voltou curado. Naamã chegou perdido e voltou salvo. Naamã chegou idólatra e voltou adorando a Deus. Hoje Deus quer fazer esse milagre na sua vida, nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, colocamos diante de Ti os nossos corações, as nossas vidas. Tu conheces o íntimo do coração de cada um dos Teus filhos. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que confesse, que convence, possa agora falar ao coração de cada um. E se porventura existe alguém aqui, Pai, que carrega dentro de si essa duplicidade, que carrega dentro de si esse sofrimento, carrega dentro de si, Pai, esconde dentro de si algo que lhe está consumindo, o pecado que tem separado, que tem insensibilizado, que tem trazido dor, eu te peço agora em nome de Jesus, te revela, traz cura, traz salvação. Ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de orar com pessoas
que gostariam de dizer nessa manhã: eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de cura na minha alma. Eu preciso de um Senhor, de um Salvador que me purifique. Eu quero viver essa nova vida. Tudo começa com um posicionamento. E você quer se posicionar nessa manhã? Levante a sua mão se posicionando e eu quero orar com você. Levante bem alto. Isso. Temos várias mãos se levantando. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Eu convidaria toda a igreja a ficar de pé. Você que levantou a sua mão, coloque a sua mão sobre o seu peito. E para você que é membro dessa igreja, talvez você que já é crente, mas que você carrega dentro de você um pecado, carrega algo dentro de você que leva você a viver uma vida dupla. Talvez as suas pessoas, talvez o pastor, talvez até mesmo a sua esposa, talvez o seu esposo, talvez os seus pais não saibam que você tem uma vida dupla, não saibam que você tem algo escondido dentro de você. Mas eu digo a você que se você não buscar a cura de Deus, não buscar confessar isso a Deus, e é um homem e uma mulher de Deus, você vai morrer na sua vida. O pecado precisa ser tratado, e isso somente em Jesus. Eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o seu peito também, mas o que as pessoas vão pensar, não importa o que as pessoas vão pensar, importa é você ser curado. Deus, nessa noite, nessa manhã, está usando a minha vida, assim como usou a vida de uma menina, para dizer para você que você precisa se posicionar. Pai, eis aí a vida dos teus filhos, eis aí a vida das tuas filhas, eis aí a vida desses que de uma maneira, Senhor, têm se posicionado dizendo que reconhecem que precisam de Ti. Assim como Naamã, Pai, eles fizeram um gesto simples, algo simples, mas se for carregado de sinceridade, se for carregado, Senhor Jesus, de verdade, vai mudar as suas vidas. Eles vão sair desses lugares, desse lugar agora, Pai, com a sua vida transformada. Então traz cura, traz salvação, faz o milagre do novo nascimento em nome de Jesus. E esse que já te conhece, mas que tem deixado, Pai, que algo comece a crescer dentro de si, que tem deixado que algo comece a insensibilizar, a separar, que tem permitido, Pai, que o pecado, que as trevas estabeleçam um domínio sobre a sua vida, traz agora em nome de Jesus a cura, que haja perdão de Deus, que haja confissão, que haja arrependimento, para que a vida seja transformada. No nome de Jesus, nós cremos na ação do Senhor, nós cremos na intervenção do Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença sustenta. Se você for sincero, Deus quer curar a tua vida. Você que levantou a sua mão convidando Jesus, converse com essas pessoas que estão com colete cor de laranja agora no encerramento. Elas vão lhe dar uma literatura e um CD para que você leia, saiba mais a respeito desse Jesus. E você que já conhece a Jesus, bote uma coisa no seu coração. Não permita que o pecado, não permite que te separe, te afaste de Deus e dos homens e mulheres de Deus. Busque ajuda, reconheça, admita e seja curado. Meus queridos, vocês receberam um informativo e junto à nossa revista Compartilhando Vida, fala a respeito de tentação, porque é tão difícil reagir. E na parte de trás está o nosso espetáculo de Natal. A nossa gráfica teve um problema e não pôde nos entregar o folder. Mas dia 19 e 20 de dezembro, vamos ter um grande espetáculo de Natal aqui. É a oportunidade de você convidar seus familiares, seus amigos, os seus vizinhos,
para receber uma mensagem de salvação. Participe, se envolva, esteja presente, leve a revista, leia, distribua no seu negócio, no seu escritório, para os seus amigos, os seus colegas. Compartilhe a vida que há em Cristo Jesus. Que Deus nos conceda a sua graça e nos abençoe. Pai, obrigado por essa manhã. E que possamos voltar agora aos nossos lares libertos, curados, transformados, verdadeiros adoradores, agradecidos, em nome de Jesus. Dai-nos uma semana abençoada. É o que te pedimos para a honra e glória do teu nome. Amém.